Vamos reagir aqui agora a um vídeo do canal Mark Rubber. E o título do vídeo, esse vídeo é um pouco longo, tá? Menor arma Nerf do mundo atirando em uma formiga. Aparentemente essa daqui não é, se essa daqui é essa aqui é a menor, acho que não, né? Vamos ver esse vídeo aqui. Esta é a maior arma Nerf do mundo. Esta é uma arma Nerf normal. E no ano passado eu aproveitei bem o meu tempo trabalhando nisso, na menor arma Nerf do mundo. Caramba. E você pode puxá-la para trás e disparar um dardo. E apesar de ser a menor arma Nerf do mundo, o nosso objetivo hoje é quebrar esse recorde não uma, nem duas, mas 3 vezes, diminuindo-a em 10 vezes a cada avanço. E se a conta estiver certa, isso significa que você será capaz de encaixar 5 armas na largura de um fio de cabelo humano. Mas antes de quebrar esses recordes, precisamos falar do primeiro problema que encontramos só para chegar aqui. E está relacionado à forma como a arma Nerf funciona. Porque ao puxar o mecanismo de engatilhamento, ela traz consigo um pistão com mola para trás até que ele se encaixe no mecanismo de trava. Agora já carregou e está pronta para atirar. Então, quando você puxa o gatilho, ele força o mecanismo de captura de volta para baixo, liberando o êmbolo do pistão que salta para frente, forçando todo o ar da câmara para fora. E como o dardo de espuma leve está no caminho, ele vai junto. E se você desmontar um, descobrirá que ele é feito de 87 peças, 13 molas e 6 dobradiças. E o seu primeiro problema, se estiver tentando reduzir isso à escala de um cabelo humano, é que seria impossível montar as minúsculas molas e dobradiças mecânicas, o que nos deixou com o desafio de tentar fazer toda a nossa minúscula e funcional arma Nerf com apenas uma peça sem molas. E só há um lugar no mundo que lidera a pesquisa na criação de máquinas pequenas e dobráveis a partir de uma única peça. Este lugar coincidiu de ser onde me formei em engenharia mecânica, o que significava que era hora de voltar para a BYU para visitar uns amigos, começando por um dos meus professores favoritos, Dr. Howell. Oi! Que bom te ver, Dr. Howell. Eu tô tentando lembrar a nota que tirei na sua aula. Eu pesquisei essa manhã. Acho que foi 1 a menos. Ah, isso aí, isso mesmo. Só que se eu divulgar isso, vai ser um MIT. problema, vai ser uma violação de norma É, federal. Pelo visto, ele ensina melhor do que disfarça. E quem poderia imaginar que este aluno brilhante, cheio de energia durante as minhas aulas, iria se tornar um dos engenheiros mais famosos do mundo? Eu não. É. Eu confesso que não. Eu não. E falo com certeza porque ele também achou a minha carteirinha de estudante. E a única coisa mais chamativa do que as sobrancelhas era o colar de conchas no dia da foto. Pô, essa camisa laranja tá meio estranha, parece que ele é um preso, pô. A primeira coisa que fizemos foi nos encontrar com o grupo de estudantes com quem trabalho neste projeto há cerca de 1 ano. Então hoje foi a última reunião para ver se conseguiríamos realizar esse projeto. E o Jacob, que liderou os estudantes, resumiu o Ela não segundo vai ser problema que igualzinha enfrentamos à aqui. grande, A né? física A da arma não diminuição vai de ser escala ela é não vai enorme. ser- A fricção e as forças superficiais são Ela multiplicadas não vai ser exponencialmente. Além da igualzinha, porém dificuldade de menor. montagem, esse foi o segundo motivo pelo qual precisávamos que fosse feito de uma só peça. Eliminar as forças de atrito exponenciais entre peças móveis em escalas minúsculas. Nosso plano era criar um design de modelo em tamanho real. E se funcionasse, continuaríamos reduzindo esse formato. Mas como seria isso? Por exemplo, como você armazena energia para disparar um dardo sem molas mecânicas? Aqui está o primeiro protótipo e, embora ainda tenha mais de uma peça, você pode ver a maneira inteligente como as molas foram substituídas por peças que armazenavam energia por serem flexíveis. Na engenharia, chamamos isso de mecanismo compatível e, por Nossa, coincidência, aquilo ali eu é- conheço o que é maior aquilo? É só especialista plástico? nessa área. Este é o livro sobre mecanismos flexíveis. É, eu acho que sim, mas eu não quero me gabar. E ele é tão humilde quanto tendencioso, porque este é de longe o livro mais citado nesta área. Um mecanismo normal terá junções rígidas e depois dobradiças que farão ele se mover assim, desse jeito. E este é um mecanismo chamado de ligação de 4 barras. O Dr. Howell explicou como fazer isso com apenas uma parte. E obtemos o movimento de algo que se curva e flexiona. E esta é uma ótima demonstração, porque se Interessante. você o sobrepor, verá que o movimento resultante é idêntico. Isso é compatível porque é flexível e é um Entendi. mecanismo complacente. E, como ele explicou, a versão do mecanismo complacente oferece 6 vantagens.
Número 1 são menos peças. Neste caso, 8 contra 1. 2 é mais barato, não requer mão de obra para montagem e tudo pode ser feito com a impressão 3D. 3 é mais preciso. Ele sempre retorna exatamente ao mesmo lugar e não há troca entre as diferentes partes, como o buraco na dobradiça. 4, mais leve. Isto é crucial para aplicações espaciais. 5, não há atrito entre as peças, o que significa que não há desgaste e não precisa de lubrificação. E número 6, tem molas Salve, embutidas. Litins, Cada beleza? material tem uma elasticidade. Por isso, o modelo que escolhemos pode usufruir disso. Em seguida, ele me mostrou outros exemplos de mecanismos compatíveis, como este interruptor de peça única, ou esta Caramba. peça de metal dobrada de uma forma que parece que o metal não deveria ser dobrado, ou esta folha de plástico cortada de tal forma que faz com que seja realmente flexível em uma direção, mas rígida e inflexível na outra. Eles comercializaram mecanismos Que como louco. este limpador de para-brisa para câmeras cirúrgicas, para que os médicos usem uma mão para limpar a lente, ao invés de puxá-la e fazer assim. E eles fizeram trabalhos para a NASA, fazendo um propulsor apontar em qualquer direção, usando uma única estrutura de titânio que se dobra e apenas 2 entradas de motor. Mas de volta à nossa arma Nerf, depois de muitos outros protótipos, Olha as coisas que foram feitas, grandiosas, e eles vão usar todo esse conhecimento para fazer uma arminha minúscula. testando foda. inúmeras maneiras de armazenar energia, chegamos a 3 projetos candidatos a finalistas, os quais alcançaram nosso objetivo de design principal. Não requer montagem, tudo é impresso como uma única peça. O primeiro design era em zigue-zague e parecia legal, mas as flexões não armazenavam tanta energia por deflexão porque eram só dobradiças. O segundo era uma espinha de peixe e era melhor Aí, ó. no armazenamento de energia combinando compressão e flexão. Olha aí. Mas as costelas dobradas não eram longas e se fossem teriam mais potência. Por isso, para o terceiro e último design, o Jacob acomodou costelas mais longas compensando as espinhas dorsais e este acabou sendo o design ideal. E se substituirmos o plástico por liga metálica, ele pode armazenar mais energia pela mesma deflexão, podendo disparar um dardo mais Caraca. potente do que uma arma Nerf comum. Além disso, parece muito legal. E agora que escolhemos nosso design... Droga, isso foi quase legal. Era hora de estabelecer nosso primeiro recorde Deve mundial, ter. reduzindo esse modelo em 10 vezes. Isso foi impresso em 3D usando uma impressora SLA. E o que é legal nesse novo processo de microimpressão 3D é que você pode obter uma resolução muito mais fina do que a de uma Caraca. impressora PLA típica. E é por isso que eu fiquei tão feliz em tentar atirar pela primeira vez. Na verdade, essa é uma pequena bala 3D. Ai, meu Deus, você pode colocá-la ali na câmara. Isso aí. Fala sério. Tá, preparada? Quando você puxa de volta, você vê que as flexões estão dobrando, armazenando a energia como no modelo de escala completa. É tão satisfatório. Tá, carregando? Isso. Vamos ver. Tá, vamos lá. Isso foi incrível! Se eu fosse aquele dardo com cerca de 1 metro, o que é interessante porque também é um fator de escala 10 vezes menor da distância que um dardo Nerf normal dispara. Bethany, é apropriado que a gente tenha um concurso de precisão com o dardo Nerf? Tem uma moeda aqui. O mais próximo da moeda vence. Tá pronta? Uns 15 centímetros. 3, 2... Ah, cara, foi o meu foi legal. tão longe. E embora o meu tenha ido mais Ué, longe, o ué. da Bethany estava mais perto da moeda. Então ela ganhou. Novo recorde mundial, a menor batalha Nerf do mundo. Nós disponibilizamos os arquivos CAD que usamos no Thingiverse para que você tenha a sua própria batalha Nerf impressa em 3D e deixaremos o link na descrição do vídeo. Existem que até da hora. designs compatíveis com Lego para que você possa exercitar o cérebro e projetar o seu mecanismo compatível. Agora é hora de diminuir em 100 vezes o tamanho da arma Nerf no laboratório de micromecanismos. Mano, Mas antes de fazer isso, eu pedi para fazer Muito um pequeno. desvio rápido Não é por um motivo possível. muito específico. Foi aqui que eu morei no primeiro ano. Eu tenho algo para mostrar. Mais do que qualquer coisa, foi o cheiro que trouxe de volta a nostalgia. Cheira a jovens de 19 anos com higiene questionável. Sim, muito Esse aqui era o meu quarto, de tão 3204. pequenininho que tava lá o Felizmente negócio. estava nas férias e pude ter acesso total à sala para ir direto ao assunto. Eu inventei uma maneira de invadir outros dormitórios em 1.4 segundos quando estávamos aqui. E quando eu saí, o escondi nessa saída de ar. Vamos ver se tá aqui ainda. duvido. Não tá ali, o que significa que só tem uma opção: fazer um novo. Para fazer um, basta começar com fita, fio dental, escove o urânio não utilizado e deve dar certo. Depois de tanto tempo, ainda me lembro. Trancada? Eu quero enfatizar que isso aqui é só pra emergência, tá? Tipo se você quer jogar Mario Kart no quarto de alguém sem que estejam em casa. Eu ainda
Ainda consigo. Resolvida a travessura, era hora de voltar ao trabalho. Uau! Isso é minúsculo. Com esse tamanho, tivemos que Mano, usar olha o um tamanho microscópio. Dá pra atirar com isso? Com certeza. E, além disso, não tem como eu ter a destreza de carregá-la com uma pinça. Então, usamos um micromanipulador e cada giro desses botões moverá a agulha, sondando frações de milímetro em qualquer uma das 3 direções. Beleza, Mano. continua descendo. Ai, meu Deus. E parece um pouco com desativar uma bomba, porque você tem que ser cuidadoso, já que o menor giro de um botão na direção errada... Essa não. Essa não. Pode destruir os delicados nanotubos de carbono. O que me faz Ih, lembrar quebrou. que esta versão da arma Nerf é cultivada a partir vou de arrumar nanotubos depois. de carbono, porque não existem muitas maneiras de fazer algo tão pequeno e preciso. A Bridget me mostrou 2 etapas, começando em uma sala limpa e usando a fotolitografia para criar um padrão em uma pastilha de silício semelhante à fabricação de microchips. A segunda etapa envolve o uso de uma máscara na pastilha. Você coloca uma fina camada de ferro nos locais onde quer que os tubos cresçam. Depois coloca em um forno e libera gases específicos sobre ela em temperaturas muito quentes. O processo leva cerca de 8 horas, mas quando terminar, você terá resultados incrivelmente precisos em pequenas Olha, estruturas. que legal. Não estraga as coisas, Mark. O menor disparo de uma arma Nerf de todos os tempos. Em 3, 2, 1... Tchum! Deu certo! Parabéns, Caramba! equipe! Uau! É meio como se estivesse ali e depois não estivesse. Há algo muito gratificante em ver um mecanismo complacente. O design continua funcionando bem, Meu, é mesmo muito quando é pequeno 100 vezes mesmo. menor que o original. Resolvido isso, tudo o que restou foi desafiar uma formiga para uma batalha Nerf. Na verdade, é uma escala perfeita para uma formiga. Eu tentei começar uma briga atirando um dardo na direção dela, mas ela não pareceu intimidada. Ei, volte aqui. Uau, ela pegou! Ih, ela roubou a arma. Legal, ela não se intimidou. Ela pegou Esse minha não é o arma. menor? Vocês fizeram uma ordem de magnitude menor que essa, certo? É 1/10 desse tamanho. Uau! Antes disso, você deve saber que o equivalente a uma batalha de água da maior arma Nerf do mundo é a maior Super Soaker do mundo. Mas não dá mais para comprar Super Soakers normais. E nós estamos projetando algo melhor por 2 motivos. Não Número dá? 1, você mesmo pode montá-la para entender e ver como funciona. E número 2, tem uma pegadinha, porque depois que você borrifa no seu irmão, você faz o certo e dá em troca um tiro grátis para ele. Mas antes de entregar, você discretamente gira esta válvula. Agora é só esperar ele se atingir. E depois correr. Que da E se hora. você quiser experimentar em si mesmo, terá que adquirir uma caixa de construção do Crunch Labs, onde você ganha um brinquedo todo mês, que vem com um Trollagem. vídeo onde eu ensino a física por trás do funcionamento do brinquedo. Então, se você quiser se divertir enquanto aprende a pensar e zoar como um engenheiro, Ô, Mr. visite crunchlabs.com para saber mais. De volta à quebra de recordes, mais uma vez era hora de encolher por um fator de 10, o que torna esta mancha aqui 1000 vezes menor que uma arma Nerf normal. Uau! Caralho. E então, para apreciar de fato essa escala, eu tive que fazer um sacrifício. Peguei um cabelo. Uau! Olha isso! É certo que estes são os esboços sem o mecanismo complacente interno, em parte porque mesmo que estivesse lá é muito pequeno, então não teríamos como puxá-lo e puxar o gatilho. E para o quarto e último recorde mundial, era hora de encolher uma última vez por um fator de 10. Então a menorzinha, então ela não é funcional, então. Ela é só E visual. deixar isso 10.000 vezes menor do que uma arma Nerf normal. Só precisava conseguir encontrar. Isso tá aqui também? Sim, rola pra cima. Não. 5 deles caberiam em um dos meus cabelos que não pareciam nada saudáveis. Para este, tivemos que trocar para o microscópio eletrônico para apreciar adequadamente a escala, enquanto a Eve me mostrava o resultado das imagens. Meu Uau, Deus. essa é uma foto legal. E é cabelo humano ali, mas para apreciar o quão pequeno é o cabelo humano, encontramos uma formiga morta lá fora. E você pode ver nesta escala que, em comparação, ela parece um monstro gigante. Também achei fascinante ver como são os nanotubos de carbono quando você aumenta o zoom. E sem a ajuda de um microscópio eletrônico, aquela arma Nerf do recorde mundial é uma mancha imperceptível, 1/5 da largura do meu cabelo. E isso é muito pequeno. Mas para proteger melhor este recorde do meu amigo Caraca. Mr. Beast... Eu sabia que tinha que diminuir ainda mais, e não apenas 10 ou 20 vezes menor. Estamos falando de 300 vezes menor. Isso é 3 milhões de vezes menor do que uma arma Nerf normal. Tão pequeno que uma única gota de líquido como este poderia conter trilhões deles.
E eu sei o que você... Ah, mas aí ele já... tudo bem que ele tá fazendo uma coisa extremamente pequena, mas ali já fugiu do propósito, né? A menor arma que atira já foi. Não é isso? Agora ele tá fazendo, eles estão fazendo só o formatinho do negócio, entendeu? Então, é isso mesmo. Não é mais funcional. Acho que nem tem como ser, né? Você tá pensando, Mark, isso é loucura. Nessa escala, você precisa dobrar uma hélice de DNA na forma de uma arma Nerf. O que era exatamente o nosso plano. E para conseguir, eu preciso ir para o Instituto Salk em San Diego, Califórnia. Salk é um instituto de pesquisa biológica sem fins lucrativos fundado por Jonas Salk. Minha coisa favorita sobre ele não é que ele descobriu a cura para a poliomielite, mas depois disso, ele decidiu renunciar aos 3 bilhões de dólares que teria ganhado ao patentear a vacina e disponibilizou a cura gratuitamente para todos. Essa atitude de curiosidade científica altruísta permeia o Instituto até hoje, criando um ambiente para descobertas como a estrutura helicoidal da molécula de DNA, que por acaso é a razão pela qual estamos aqui. A gente trabalha com a tecnologia DNA origami, que usa DNA de forma diferente de como é usado na biologia. Aliás, esse é DNA o Palav. origami. Ele é um gênio que dirige o Eles seu fazem próprio origami laboratório com- e sua o quê? paixão por tudo e qualquer coisa biológica é contagiante. Peraí. Eu não vou nem falar de bacteriófagos. Palav explicou que se você quiser construir uma casa, você precisa de uma planta que contenha todas as instruções sobre como construir a casa. E o equivalente a isso na natureza é chamado de DNA. Cada célula do seu corpo tem um DNA parecido com este, com um conjunto de instruções sobre como construir você. E esse é o único trabalho do DNA na natureza, mas alguns dos antecessores de Palav fizeram uma pergunta interessante. E se você usar o próprio DNA Tá. como material de construção? Em vez de usar o DNA assim como um modelo para fornecer informações para construir outra coisa, e se você usar esse projeto como uma folha de origami, dizendo onde cortar e dobrar, então o próprio projeto se torna uma pequena estrutura. E aqui está como eles fazem isso. Então, se você pensar em Não DNA, entendi. são duas fitas. Sim. E são complementares. Então, se você tem um A aqui, você tem um T aqui. Se tem um C aqui, você tem um G aqui. Certo. E quando se juntam, meio que se fecham. A se liga a T, C se liga a G e assim por diante, Entendi. né? Se você tiver vertentes complementares, eles vão fechar e formar essa estrutura familiar de dupla hélice. Mas e se eles não fossem complementares? E se, Tá. como esta parte aqui foi complementar a essa parte aqui, mas essa parte não foi complementar a essa? Você tem essas duas partes frágeis que não emparelharam ainda. Certo. Então agora, se você introduzir uma terceira parte, por exemplo, que se liga a estas peças não ligadas, você pode criar junções, né? E essas junções podem ser ramificadas e transformadas em estruturas maiores. Usando esse princípio, eles começam com uma única fita de DNA chamada de fita de suporte e em um computador, eles projetam a forma que desejam. Agora, Vamos ver. como esta aqui, não há nada ligado a outro lado. Então, ele perderia a forma. Mas se você adicionar fitas básicas de DNA que são projetadas para corresponder às seções correspondentes na fita suporte, elas efetivamente o travam na forma desejada. Teoricamente, se você colocar uma fita de suporte aleatória e todas as fitas básicas personalizadas correspondentes em uma solução juntas na temperatura certa e deixar descansar por um tempo, ele se automontaria automaticamente em uma arma Nerf infinitamente pequena Automontaria feita automaticamente. estritamente do DNA. Sem chance. Mas como não se estabelece um recorde só com teoria, era hora de fazer umas armas Nerf. Então, com uma pequena ajuda da Caralho. Lauren e da Amanda, da equipe de Certo. Palav, começamos a trabalhar. O primeiro passo foi pegar uma solução contendo trilhões de cadeias de DNA e depois misturar outra solução contendo quatrilhões de fitas básicas de DNA. Depois colocamos essa mistura mágica em 8 tubos individuais e depois em um forno especial que manteria a temperatura ideal para que ocorresse o processo de automontagem e ajustamos Aham. o cronômetro. Tá, voltaremos em 1 hora e 20 minutos. Isso. Moleza. Eu deveria fingir que o processo foi mais difícil do que isso. Pronto pra... comer? Pronto pra comer? Sim. Quando o cronômetro Caralho. zerou, basicamente foi isso. Tanto de Depois de coisa um ali. rápido processo final de usar um campo elétrico para separar essas armas unidas de todas as vertentes que não se uniram, você fica com algumas gotas de água contendo 1,2 trilhão das menores armas Nerf do mundo. Para
Para a etapa final, só Duvido, precisávamos não é provar a possível nós isso. mesmos que elas estavam lá. E aí é que entra a Jocelyn. Precisamos de ajuda, Jocelyn. Me falaram que você é a pessoa que torna isso visível. Eu posso ajudar com isso, mas olha só, não tem rótulo nele. E o que é incrível aqui é que está além do domínio da física construir um microscópio poderoso o suficiente para ver isso, porque nossas armas Nerf têm 100 nanômetros de comprimento, que é 5 vezes menor que o comprimento de onda real da luz visível. Então Jocelyn está usando um microscópio de força atômica, onde há uma sonda Caralho. super pequena que se arrasta para frente e para trás em uma superfície. Quando encontra algo tão pequeno quanto um único átomo, isso levanta a sonda, e essa deflexão é medida com um laser. E se você mover o suficiente essa pequena sonda, você meio que percebe o que não pode ser visto. Então, depois de um tempo, Jocelyn Então voltou você vê me sem permitindo ver, né? apresentar agora a Ainda. vocês uma pequena amostra das menores armas Nerf do mundo, feitas inteiramente apenas de DNA. Você só pode estar me zoando. Isso é incrível. E o que me surpreende é que cada uma dessas é feita de apenas Meu alguns Deus. bilhares de átomos. Para compreender o quão pequeno isso é, se você as colocasse lado a lado, seriam necessárias 2.000 para caber em um único fio de cabelo humano. Sua vez, Mr. Beast. E ao encerrar minha visita, o Eles são Pavlov me amigos, contou como alguma esse coisa projeto assim? inspirou algumas ideias Eles para zoam sua o Mr. equipe. Beast Se toda pudermos hora. fazer Nerf Blasters específicos ou algo assim, dispositivos de injeção feitos de DNA, É. podemos atingir tipos específicos de células para fazer tratamentos direcionados para uma série de doenças. Mas nessas terapias é necessário fornecer o DNA correto. E como você colocar isso nas células? Nerf Blaster. Nerf Blaster. Beleza, isso é só o começo. Em alguns anos a gente volta com a sequência desse vídeo. Isso me torna um coautor deste artigo? Você é coautor do artigo. Tá bom. Não sei no prêmio Nobel, tá? E ao encerrar a viagem, eu não pude deixar de sentir um lampejo de esperança para nós humanos. Porque ao lhes dar um desafio muito difícil, eu tive um vislumbre da pesquisa de ponta que está acontecendo tanto na BYU quanto no Salk Institute. E Pior que é embora uma verdade. arma Nerf não faça muito para ajudar a humanidade, foi um pequeno lembrete de que milhões e milhões de engenheiros e cientistas em laboratórios de todo o mundo estão Trampam pra sonhando com caramba. grandes ideias, trabalhando duro agora para melhorar a vida das gerações futuras e resolvendo os problemas mais difíceis do nosso tempo. É um sentimento possivelmente melhor resumido pelo próprio Jonas Salk. A esperança está nos sonhos, na imaginação e na coragem daqueles que ousam transformar sonhos em realidade. O que mais eu amo em pessoas como Jonas Salk e Pavlov é a confiança criativa que eles exalam ao abordar problemas difíceis. É uma atitude que pode ser aprendida e o objetivo de cada Acabou, caixa né? de construção Crunch Labs é fazer você pensar como um engenheiro. Mas a aprendizagem não parece aprendizagem porque todo mês você se diverte muito Acabou, com o ele tá falando brinquedo de que outras você coisas mesmo agora. montou. Porra! Cara, que da hora, mano. Será que se injetaram isso no braço, tu vira uma arma Nerf? Boa pergunta. Você vai virar o mutante, tipo, o Vingador, X-Men, só que você atira... Você atira dardos de espuma pela boca. Sei lá. Ou por outros buracos. Cara, vai ter foda, né? Olha a maluquice, o trampo que eles tiveram pra fazer uma coisinha assim tão bobinha, né? Se for pensar, mas realmente mostra o quão a ciência já tá muito muito avançada, velho, por hoje em dia. Vai chegar num momento que espero que aconteça, né? Que ninguém mais vai ter problema. Ou surgirão novos problemas e os de hoje em dia, as doenças, as coisas de hoje em dia já não serão mais problemas e no futuro terá outras coisas. Na verdade, problemas sempre vai ter, né? Mas foda, da hora demais, mano. É isso, acabou.